Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2013. Nós estamos ao vivo aqui, são 18h30. Eu hoje vou conversar, como de hábito, nós temos o hábito aqui de convidar pessoas que têm participação intensa no conjunto da nossa sociedade. Hoje o meu convidado é uma pessoa que dirige um dos órgãos mais importantes do Brasil. É a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que, através da Lei 8.906, editada em 94, tornou-se um órgão federal indispensável para o funcionamento da Justiça. Está aqui comigo o Dr. Walter Cândido Domingues, que é o atual presidente da Ordem Seccional Foz, e nós vamos conversar aí durante meia hora, e eu queria agradecer o senhor por ter aceitado o nosso convite, Dr. Walter. Boa noite, Lucas. Eu que agradeço o convite de estar aqui presente e vim poder falar um pouquinho sobre a nossa honrosa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui neste caso, principalmente da subseção de Foz do Iguaçu. Muito bem. Doutor, vamos começar fazendo perguntas para entendermos o que é a OAB. Fala para o meu telespectador qual é a função precípua da OAB dentro da sociedade. Bom, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade de classe, mas a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade de classe sui generis. Por quê? Porque ela só não defende os interesses dos advogados, as prerrogativas dos advogados, mas também ela tem uma grande relevância social, pois a Ordem está presente em todos os movimentos sociais. A Ordem é uma instituição que lutou pelo Estado democrático que hoje vivemos. É reconhecido que estamos hoje numa democracia por uma grande participação da Ordem, teve nesse papel. Então, além de uma entidade de classe, além dela se preocupar com o advogado, com o dia a dia do advogado, ela também tem uma preocupação social, está sempre presente em movimentos que sejam de grande relevância social e que venha de encontro com os anseios da sociedade. Muito bem colocado. A Ordem é composta pelos chamados operadores do direito, é isso? Exatamente. A Ordem é os bacharéis em Direito, aprovados no exame da Ordem, faz sua inscrição, a partir desse momento estão aptos a advogar. Porque para exercer a advocacia, somente os que estão inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E para isso tem que ser aprovado um exame. E por que a grande maioria dos que recém-formandos, chamados bacharéis, eles vão encarar o exame da OAB? Aqui está tendo quase que mensalmente em Foz do Iguaçu acontece exames da OAB. Um trimestre. Cada um trimestre nós vemos milhares de pessoas que vêm e quando chega ali... Poucos passam ali porque o número de aprovação é muito baixo. Por que isso, Dr. Walter? Eu entendo que seja basicamente por uma má formação acadêmica, basicamente. Não há outra explicação, porque aqueles alunos que se dedicam, que se esforçam, esses eu tenho certeza que são sempre aprovados, entendeu? Então basta um pouco mais de sacrifício e dedicação dos alunos. Muito bem. Os alunos se dedicando, tendo estudo, ele com certeza passará no exame. O exame ele cobra o básico do advogado. Até também para que ele venha exercer a profissão tenha condições e capacidade técnica para tanto, né? O senhor chegou a presidente da OAB em Foz o que o levou? Como é que se forma, como é que é feita a eleição para eleger o presidente das seccionais da OAB no estado do Paraná? Através de votação? Através de votação. Quem pode votar? Pode votar todos os advogados que estejam com a sua inscrição regular, né? Basicamente é isso. É obrigatório o voto, se não votar recebe uma multa. O voto é obrigatório? O voto é obrigatório. Determinado dia vocês falam, hoje. Quantos candidatos pode concorrer, doutor? Pode concorrer quantas chapas quiserem. Mas é normal sair 2, 3, né, doutor? Não é mais mais não que isso. Basicamente sempre é duas. Aqui em Foz, nos últimos anos, tem sido duas. Tem sido uma só. E a gestão é de quantos anos? É de 3 anos, triênio. Tá. Doutor, quantos advogados hoje, quando o senhor se refere que estão ativos, subentende que são advogados que estão pagando aquela mensalidade? Tem uma mensalidade, não tem? Tem. E se o advogado parar de pagar a mensalidade, ele fica inativo?
Ele pode, depende da quantidade de tempo que ele deixar de pagar a anuidade. Ele fica inativo. Ele pode ficar com o exercício suspenso. A própria OAB suspende? Suspende. Mas aí ele bate lá na porta do Capa Preta, o Capa Preta manda ele, restitui-lhe os direitos, é assim? Em algum caso pode até ocorrer isso, né? Que o juiz, mandado de segurança. Que o juiz entenda que ele tem o direito. Mas em tese ele tem que, vamos esclarecer bem isso aqui, porque é uma coisa engraçada, né? A OAB, ela tem lá uma contribuição mensal para os seus associados, né? Certo. E naturalmente quando a pessoa ela entra na sociedade, ela sabe que ela vai ter que contribuir mensalmente. Não é verdade? Isso não é dito anterior. E no momento que ela começa a contribuir naturalmente a OAB tem que fazer alguma coisa. Ela faz exatamente isso que o senhor falou, ela chama a pessoa para cobrar e tudo. Tem muitos inadimplentes, doutor, não faz? Olha, eu tenho dados do Paraná, na última reunião que nós tivemos. Quantos seriam? Hoje está em média de 25%. Está inadimplente? Um quarto, hein? Bastante. Então, houve um aumento muito grande da inadimplência. Esse ano aumentou. Era em média 18%. Devido a quê, doutor? Tempos difíceis? Tempos difíceis também para os advogados, né? Infelizmente, esse é o quadro. Tempos difíceis? E eu acho que quando falamos em tempos difíceis, nós estamos também nos referindo a excesso de oferta também. Porque hoje nós temos 4 ou 5 faculdades na cidade que forma advogados todo ano, solta aqui uma leva grande de advogados na cidade, e esses advogados fazem o exame da OAB, tem aqueles que passam também, são esforçados, e passa a advogar também. Com certeza. E aí o mercado começa a ficar mais competitivo, é assim, doutor? Com certeza, claro, o número de advogados cresce a cada trimestre. Quantos advogados hoje aptos a advogar nós temos no município? Nós temos hoje 1.016, o último dado que eu tinha aí. 1.016 advogados inscritos. Aptos 850. Mas o que é, senhor, qual a diferença entre inscritos e aptos a advogar? Porque você pode estar inscrito e estar com o teu exercício suspenso por N razões. Isso eu gostaria de saber. Quem gosta muito de saber aqui é quem nos assiste, me dá a honra de ligar a televisãozinha, essa telinha mágica, toda segunda, quarta e sexta, me honra com a sua... nos assistindo, e eu agradeço a vocês, porque sem vocês nós aqui não seríamos nada. Então eu queria falar exatamente sobre isso. Nós sabemos que a OAB é muito rigorosa lá no seu estatuto, eu conheço alguns, ela é muito rigorosa porque a atividade do advogado, pela própria característica desse trabalho que ele realiza junto ao judiciário, é uma atividade muito importante, é chamado operador de direito. E, por essência, o advogado tem que ser uma pessoa mais ou menos exemplar, né, doutor? Com certeza. Porque como é que ele vai defender os direitos do seu cliente se os direitos dele já não estão muito bom? Pois, enfim, eu sempre vi o advogado como uma figura quase que está lá no pedestal, porque ele vai lá, é ele que vai nos defender lá quando nós precisamos. E nem sempre é assim, porque como em toda atividade tem os bons e os maus, aqueles que se perdem pelo caminho, e tem os que... Bom, enfim, quantos advogados hoje dos inscritos na OAB nós temos que estão afastados por N motivos, como o senhor diz? Não, na última divulgação que nós fizemos dos advogados suspensos, se não me engano, acho que eram 28. Pouco? Pouco. Isso, quando o senhor fala suspenso, proibidos de advogar? De advogar por tempo determinado ou por tempo determinado. Às vezes quando sai na publicação no jornal aí do suspenso, sempre... E traz o nome, doutor? Traz, nós temos colocado o nome, até porque tem dado ampla divulgação, até porque tem ocorrido alguns casos aí de advogados suspensos está exercendo a advocacia, o juiz mesmo, isso aí vem a levar a nulidade dos atos dele praticados como advogado. E ele pode responder por falsidade ideológica. Por exercício legal da profissão, é isso, doutor? Recentemente tivemos um caso de um advogado que estava suspenso e se apresentou numa delegacia de polícia para soltar um preso. Eu acompanhei esse caso, relatei no meu site, eu tenho um site, hlucas.com.br,
Eu fiz a cobertura do caso e por acaso citei o nome do advogado e depois soube-se que ele não poderia advogar, que ele estava suspenso. Nesses casos, ele responde a mais um procedimento na OAB, doutor? Responde mais um procedimento na ordem. O senhor já viu falar nessa longa militância que o senhor tem? Não longa não, porque o senhor é jovem. O senhor está se formado há quanto tempo? 20 anos. O senhor mora em Foz desde que o senhor chegou aqui bebezinho. 70. Chegou aqui pequenininho. Pequenininho. O senhor pode-se dizer que é um iguaçuense da gema. Nesses anos que o senhor tem de advocacia, o senhor hoje é presidente da OAB porque o senhor se distinguiu, porque o senhor chegou lá no topo da pirâmide, meus parabéns, porque ninguém chega lá se não tiver seus méritos. O senhor chegou e eu quero reconhecer aqui de público a minha admiração pela sua pessoa profissional, que o senhor é o presidente da OAB. Por que, doutor, a gente não vê no Brasil, é raríssima, eu conheço 1 ou 2 casos de advogados que perderam o registro da OAB e não puderam mais advogar. Eu vou citar, uma é aquela Georgina, aquela famosa Georgina lá, que deu um golpe, né? E aquela Escócia da Veiga também, foram 2 casos. A OAB, ela não gosta de cortar na carne? Não, Lucas. Ao contrário, é uma falsa ideia. A ordem é a entidade de classe que mais aplica sanções aos seus inscritos. Mais, muito mais do que qualquer... Não vou até nem dizer das outras instituições porque eu não conheço, mas eu tenho uma coisa certa, que é o seguinte: a ordem é que mais aplica sanções. Eu não tenho os dados certos, mas posso levantar para você e te passar de quantos advogados foram expulsos dos quadros da ordem. Tem, expulso mesmo? Expulso mesmo. Que não puderam voltar a advogar? Não, ele pode posteriormente tentar a reabilitação, né? Tá. Mas no momento ele foi afastado. Foi excluído. Existe uma tese, doutor, de que lá eles chamam lá, né, quando é pego de calça curta o doutor, aí vai parar lá na ordem, aí meu filho, não faz isso mais não. Não tem isso não, né? Não é verdade. Não é verdade. Ao contrário, a ordem aplica sanções rigorosas. Né? E tem uma ficha lá, todo mundo, Tem. Todo vai pra ficha? Vai pra ficha. Doutor, eu queria interrompê-lo. Nós vamos agora fazer o primeiro bloco de interrupção. Nós voltamos na sequência com o Dr. Walter Cândido, o atual presidente da OAB Seccional Foz. Por favor, o intervalo. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por tubos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em caso de choque elétrico. Em caso de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. Voltei aqui, conversando hoje com o presidente da OAB em Foz, o Dr. Walter Cândido Domingues, que ele tem um escritório de advocacia ali naquela avenida do Fórum ali, e ele é uma banca de advogados, todos muito conhecidos. Lá tem o Silmer Fênix, o Sam Vaz, meu amigo Alain,
Ele atende lá também. Doutor especializado em direito criminal e um pouco civil também, que o senhor faz. Também, né? também lá no escritório, né? Já que somos em 9 advogados. Sim. Então, basicamente, a gente... Cada um tem sua especialidade. Tem sua especialidade e atua numa área mais específica. Doutor, uma das... A OAB no Brasil, ela está sempre enganjada. O senhor falou isso no início, eu vou voltar a repetir. Ela está sempre enganjada em grandes pleitos, né? Pela própria característica da organização de vocês, um dos pleitos que vocês hoje estão no Paraná, o atual presidente da OAB no Paraná é o Dr. Breda, exato. Bredinha, que se chamado, né? E vocês estão pleiteando para que venham tribunais federais regionais aqui para o Paraná. Exatamente. Não é isso? Estava tudo certo, de repente o presidente do Supremo jogou uma poeira lá, o negócio suspendeu um pouco. Em que pé que está aqui? Ele já tinha se manifestado contrariamente à criação do TRF, não só no Paraná. Presidente do Supremo. Exatamente, o Joaquim Barbosa, né? Ele já tinha se manifestado contra criações dos TRFs, que teriam criado no Paraná, não, acho que seriam 4. Paraná, Belo Horizonte, acho que um em Manaus. Em vez de 4 seriam 8. E daí ele já tinha se manifestado contrário a isso, na hora já tinha sido aprovado no Congresso, tudo. Aí ele, como presidente do CNJ também, no Conselho Nacional de Justiça, ele falou que não poderia ser uma iniciativa política do judiciário, mas sim não, teria que ser uma iniciativa do STJ, né, uma iniciativa do judiciário, do Poder Judiciário mesmo. E está em discussão. Está em discussão agora esse assunto. Doutor, eu vou perguntar ao senhor. Aqui nós temos os advogados aqui têm uma militância muito intensa pelas próprias características da nossa cidade, né? Certo. Nós temos aqui um índice de criminalidade um pouco exacerbado. Os motivos é de conhecimento de quase todos que militam na área. E daí, se a pessoa constituir um advogado, em um determinado momento dessa relação cliente-advogado, a pessoa se sentir lesada em algum momento e achar que está vendo alguma coisa, ela pode procurar a OAB, doutor? Pode. A pessoa, qualquer momento... Tem gente que tem medo de ir na OAB e pensar que vai lá e fica preso. Não? Em absoluto, ao contrário. Nós temos lá um departamento próprio para esse tipo de situação, onde ele é atendido por uma moça que tem formação jurídica, que é advogada. Escuta o relato. Escuta o relato. Ela veja se tem uma forma de relatar, ela relata, se a pessoa explica a situação, qual vai ser o procedimento, se a pessoa quiser dar continuidade, ela abre um processo disciplinar, encaminha para o relator, o relator analisa os pressupostos de admissibilidade, tal, entendendo que há indício suficiente, ele manda notificar o advogado para que ele apresente uma defesa. Perfeito. Tá? É quase que um processo, quase que similar a um processo no judiciário. Basicamente. Basicamente funciona daquele jeito. O procedimento é quase semelhante. Claro, uns detalhes. Onde é que fica a sede da OAB aqui em Foz? A sede da OAB fica na rua José de Menezes, número 40, no Jardim Guarapuava. Ali nas imediações da Justiça Federal. Exatamente, atrás da Justiça Federal. Tem uma sede bonita lá, né, doutor? Temos. Como é que estão as finanças da OAB? Combalidas ou prósperas? Não, as finanças da OAB de Foz está estável, como teve nos últimos anos. A da seccional do Paraná, que já não está tão bem devido a essa inadimplência alta e outras receitas também que caíram bastante. Mas acredito que o ano que vem já esteja tudo... Doutor, eu vou muito no fórum e vejo aqui aquela salinha da OAB ali no fórum. Certo. E ali tem uma secretária muito gentil, servidoras que ficam ali. É fundamental aquela sala para que os advogados tenham um lugar até para tirar xerox e tudo, tomar um cafezinho e bater papo. Aquele é o ponto de apoio dos advogados. Aproveitando o momento, até para se refrescar no calor, né? Porque lá tem um ar-condicionado que o fórum nosso estadual, você conhece muito bem, tem um problema grave de climatização. Por acaso agora tá bom, hoje eu estive lá e vi que estava a temperatura boa. Tá bom porque o clima também anda ameno nesses últimos dias, aí estamos uma primavera com temperaturas ótimas, né? Vamos aguardar dezembro, janeiro, que é aqueles calores de pico. Doutor, eu observo lá no... O Tribunal de Justiça tome alguma medida, né? E resolva esse problema aí que se arrasta por anos. O senhor acha que a justiça no Paraná, nós temos aí
recentemente, eu quero sua opinião sobre isso. Recentemente o Tribunal de Justiça do Paraná foi abalado. O nome, a expressão é essa mesmo, abalado, porque o Camargo lá, o seu presidente, o Cleiton Camargo, foi afastado abruptamente pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso provoca uma estupefação, porque sim. O Tribunal de Justiça é o Olimpo, está lá em cima da pirâmide, né? São os homens que julgam os sim. demais. Claro. E de repente o presidente de uma entidade desse porte é afastado sob suspeita de coisas graves. Como é que a OAB, que o senhor representa nesse instante, viu esse caso? Olha, não vou dizer que foi uma surpresa para nós, porque nós já sabíamos que havia essas denúncias, né? Já sabíamos que estava tramitando no CNJ esse processo em relação ao desembargador Cleiton Camargo. Nós só aguardávamos, até porque dentro do CNJ a Ordem tem um representante também, né, que acompanha isso aí. Então isso aí já, vamos dizer assim, nós aguardávamos. Sim, era esperado? Era esperado. E agora é esperar os acontecimentos. Agora é esperar os acontecimentos. É lamentável para o Paraná, né, que isso venha acontecer. O presidente do Tribunal de Justiça afastado dessa forma, depois ele tenta se aposentar, o CNJ impede novamente. Então, não é bom, né? Claro que não. Isso desgasta, isso acaba com qualquer credibilidade do Poder Judiciário, que às vezes, né? de certa forma, já estava abalado. Já não andou muito bem das pernas. Então acaba acontecendo isso. É um fato lamentável, né? Realmente. Doutor, o senhor é a favor ou contra o juiz e o promotor? O senhor, quando eu pergunto o senhor, eu estou perguntando a OAB. Tá. Porque o senhor está investido, né, da presidência da OAB. Não é pessoa física, é pessoa da OAB. A OAB aprova essa questão dos juízes e promotores terem 60 dias de férias, ao contrário dos outros servidores do país que só tem 30? Com certeza que não, é por óbvio que não. Até fazendo uma ressalva, na verdade, assim, eles têm mais, porque eles têm 60 dias e esse recesso que começa agora, se não me falha a memória, dia 18, 19, agora dezembro, até o dia 6, são dia mais 7. 12 dias. Não, mais quase 20 dias. Esses não são computados nos dias de férias. Entendeu? Então, a OAB então vê dessa forma, doutor? Claro. Aliás, a Ordem, desde o começo, ela brigou quando havia aquele recesso de julho e dezembro. Porque você... E aquilo lá acabou, o que acabou acontecendo? Eles só tiraram o recesso na teoria, na prática continua a mesma coisa. Será que algum dia isso vai acabar, doutor? Porque a Constituição Federal, ela diz lá que todos são iguais perante a lei. Certo. Esse é um dos pressupostos mais elementares da nossa Carta de 88. Ora, se nós somos todos iguais perante a lei, precisa dar 60 dias para o restante dos servidores públicos também, né? Com certeza. É por aí, doutor? É por aí. Não, é óbvio que 60 dias é uma coisa exagerada, é muito, né? Enquanto qualquer cidadão normal tem 30 dias de férias, por que eles têm 60? Eu acho um absurdo. Doutor, vocês fazem aqui também uma vez por ano o baile do Rubi, né? Exatamente. Muito concorrido, né? Fazemos. Quem são os convidados? Todos os advogados com seus familiares? Todos os advogados, qualquer pessoa da sociedade. O baile é aberto, né? Temos convite aberto a qualquer pessoa. Ele acontece normalmente, tem datas certas, doutor? Sempre acontece no mês de agosto, entre o dia 10 e 20, por ali. Depende do final de semana, claro, a gente tenta colocar sempre numa sexta-feira, até porque no outro dia não tem. Doutor, eu observo aí, de vez em quando a gente vê advogado entrando em cana, porque isso é normal também. Advogado é uma pessoa como outra qualquer. De vez em quando, tem um advogado preso. E aí, sempre que um advogado é preso, imediatamente o presidente da OAB é comunicado, e aí o senhor destaca outros advogados para irem lá ver o que está acontecendo. É assim que funciona? Não, não é bem assim. Na verdade, assim, se o advogado, a ordem deve ser comunicada obrigatoriamente pela autoridade policial quando o advogado é preso no exercício da profissão.
Tá? Mas isso pode ocorrer, doutor? Ele não Pode. Isso é muito raro, não? É muito raro, mas pode ocorrer. Tá, se ele for preso no exercício da função, a autoridade policial tem a obrigação de avisar a ordem. De avisar a ordem vai o seu presidente ou alguém designado. Preposto. Pra... E se ele for preso, digamos que ele seja preso não na atividade do direito? Num dia a dia normal, num dia de lazer, ele fica lá. A ordem não precisa ser comunicada. Basicamente, eu vou dizer aqui em Foz que as autoridades acabam por comunicar a ordem quando aprende o advogado. Não sempre, mas vamos dizer que em grande parte eles comunicam a ordem que na maioria dos casos. Na maioria dos Doutor, casos. A seccional da OAB aqui, por exemplo, alguns casos que são julgados aqui, disciplinares, começa aqui e vai para Cascavel, de Cascavel para Curitiba? Exatamente. Na verdade, aqui em Foz é instalado o processo disciplinar, é feita a produção de provas, a instrução ou oitiva de testemunhas, se for o caso, do representante e do representado. Sim. E o relator dá o seu parecer, ou pelo provimento ou não da representação. É feita reunião dos presidentes, onde o relator lê o seu voto, né, explicando as suas razões da sua decisão. Seus pares acompanham, ou se alguém... Como lá no Supremo. Ou se alguém não acompanhar, quiser emitir um voto divergente, aí pede vistas, na próxima sessão decide. Ele pode ir, então, sai daqui, vai em Cascavel, termina em Curitiba, ou ele pode ir até em Brasília? Pode ir até Brasília, Conselho Federal. O Conselho Federal da OAB fica em Brasília, ele pode ir até lá. Pode ir até lá. Muito bem. Tá. Doutor, se na hipótese do advogado passar por esse processo todo e no final ser condenado, não ter mais recurso, nós chamamos de trânsito em julgado. Foi condenado. Ele corre o risco, às vezes, de perder o registro permanentemente da OAB? Corre o risco de ser excluído. Dependendo da gravidade. Dependendo da gravidade, dependendo da quantidade de processo. Ele nunca mais volta. Cada um caso é um caso. Cada pena, nós temos lá o artigo 34, que fala disso. Onde tem os seus incisos, onde disciplina e pode as perder, condutas, inclusive, a inscrição. E onde está estabelecido as sanções. Tem entre advertência, suspensão de 30 a 90 dias e até a exclusão dos quadros. Uma das piores é a suspensão por 90 dias. Né? Sim. E depois dessa, parte para a exclusão. Doutor, chegamos ao final. Queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo. Meus cumprimentos pela sua gestão à frente da OAB, esse importante órgão, né, que existe e indispensável para o funcionamento da justiça. Só tem aí um minuto para suas considerações. Lucas, eu queria agradecer o convite, dizer que foi uma honra estar aqui com você nesse dia, e sempre que nos convidar será um prazer muito grande vir aqui falar da Ordem dos Advogados do Brasil, de Foz do Iguaçu. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Um abraço. Obrigado. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa, pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Gripe A. O melhor remédio é a informação. Evite aglomerações, lugares fechados e contato físico com outras pessoas. Lave bem as mãos várias vezes por dia. Use álcool em gel para limpar as mãos e objetos. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável. Não compartilhe objetos com outras pessoas. E em caso de dúvidas, procure um posto médico. Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida.
Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. Boa noite. Bom, hoje excepcionalmente eu estou aqui de volta, hoje é sexta-feira, 8 de outubro de 2013, acabei de conversar aqui com o Dr. Walter Cândido, que é o presidente da OAB, está chegando a Olinda Dornelles aqui, abrindo a porta devagarzinho, que é a diretora da TV, e eu agora, hoje excepcionalmente, eu estou fazendo 2 blocos. Normalmente eu faço um bloco de 1 hora, mas hoje eu mudei o sistema. Eu recebi o Dr. Walter Cândido, presidente da OAB, e está aqui comigo nesse instante um advogado, eu diria que é um advogado até meio que brilhante, que vem se destacando na advocacia aqui do município. Eu acompanho o trabalho dele, se formou, estudioso, né, e acabou... Hoje é professor de Direito Criminal numa das faculdades mais importantes aqui do município, quiçá do Paraná. É o Wilson Neres, que está aqui do meu lado, professor de Direito Criminal na UDC, União Dinâmica Cataratas, que eu agradeço por ter vindo aqui, professor Wilson. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Prazer estar aqui, prazer comparecer ao seu programa e poder falar. Muito bem. Então vamos falar da sua experiência como professor universitário. O senhor tem uma responsabilidade muito grande à medida que o senhor é um mestre do direito. Nós já falamos agora há pouco ali com o doutor que antecedeu o senhor, o Walter da OAB. Essa atividade é uma atividade indispensável para o funcionamento da justiça. E cabe ao senhor ensinar aos nossos jovens e outros que não são tão jovens, mas enfim, que estão em sala de aula, como se comportar quando se defronta com os processos, não é isso? Isso mesmo. E o senhor faz isso desde quando? Eu iniciei a atividade docente em 2006, no final de 2006. Recebi um convite da professora Rosicler na UDC. Então comecei a lecionar praticamente no final de 2006 e permaneço lecionando até hoje na mesma instituição. Então tem 7 anos. 7 anos. Sempre a sua área é Direito Criminal? Direito Criminal. Ô, professor, o que hoje eu vou chamá-lo de professor? Normalmente nós o tratamos de doutor, mas hoje o senhor é professor Wilson Neres. Para essa atividade de ensinar aos jovens, aos que já estão em sala de aula, o que é preciso para o professor ter sucesso? Para ver que o resultado dele foi satisfatório, o senhor vê o resultado à medida que, através de mensurar-se, quantos se formaram, chegou ao final do curso e passou na OAB. O que é necessário para que a pessoa faça um curso de Direito e tenha sucesso na atividade da advocacia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que para o profissional se habilitar como professor, ele tem que saber da responsabilidade. Principalmente quando ele leciona no curso de Direito, que é um curso difícil, é um curso concorrido. Não é brincadeira se formar em Direito e sair para um mercado que é cada vez mais competitivo. Não só pelo número de pessoas que se formam no curso de Direito, mas também pela exigência do próprio mercado de atuar com questões novas, mutações legislativas constantes. Então isso implica ao profissional do Direito um estudo que é constante. Além disso, o professor ele tem esse compromisso de tentar passar para o aluno não só a experiência teórica, mas também os desafios que ele vai enfrentar no início da sua carreira como profissional. Eu acho que o professor não pode se limitar a questões teóricas. Ele tem que passar para o aluno a realidade da advocacia, a realidade do concurso público e demonstrar para o aluno que ele vai ingressar num ambiente extremamente hostil. Esse dia desse eu tive o prazer de receber aqui, sentou-se aí onde o senhor está, um juiz federal, o doutor Leandro Cardenas Prado, que vocês conhecem, né, aqui da Justiça Federal. Ele tem 40 anos e é professor de Direito como o senhor. E ele especializou-se, ele escreveu 17 livros direcionados a essa área de quem se forma em Direito e quer fazer concurso público. Tem uma grande percentual de pessoas formandas que vão buscar esse nicho, professor? Sem dúvida. Quem hoje procura o curso de Direito, muito dessas pessoas, muito dos alunos têm o objetivo de, ao final do curso, se dedicar a carreiras públicas, ou seja... Por que o senhor acha? Principalmente pela estabilidade.
Ah, é? Sem dúvida. Da segurança. Segurança. Salários relativamente atraentes. Horários definidos, uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida, rendimento garantido. Eu acho que isso, sem dúvida, é determinante para que as pessoas procurem. Wilson, nós sabemos que no final do curso o aluno pega o canudo, ele é formado, aquela festa, todo mundo feliz, a família vai, depois tem uma festa e ele sai com o diploma debaixo do braço. Ele está apto a enfrentar o exame da OAB, né? Aí ele vai para o exame da OAB. Se ele passar no exame da OAB, tem muita gente que tem uma grande parcela que passa no primeiro momento, que eu conheço pessoas que passam. Agora mesmo conversei com a esposa de um procurador da República, ela fez um curso aí com vocês e passou. Falou, Luca, eu não tive problema, porque ela estudou, não é isso? Correto. É assim que funciona? Se não estudar, não passa. Se estudar, passa. Eu sempre acreditei que o professor é responsável por uma pequena parcela no processo de formação. Como assim? O professor ele se limita numa hora de aula, uma hora aula, a dar as informações que ele conhece e apresentar para o aluno um caminho. Se o aluno se enganjar nesse caminho, se dedicar, com certeza ao final do curso ele tem condição de passar no exame da OAB. Uma das premissas básicas para qualquer pessoa que está estudando, fazendo um curso superior, é gostar de ler, né? Principalmente nessa área do direito, é fundamental. Até porque se ele se formar advogado, ele vai passar quase que o resto da vida dele lendo processos. É igual o juiz e promotor. Eles passam a vida, um terço, metade da vida lendo processos, né? E também ler, ao invés de processo, ler. Eu encontro o senhor de vez em quando numa livraria que tem aqui em Foz, já vi o senhor algumas vezes lá, na Cunda, né? O senhor está sempre por ali. O senhor vai atrás de livros, obras? Com certeza. É importante ler? É importante ler, é importante estar atualizado. O casamento feito entre a docência e a advocacia é um ótimo casamento. Ao mesmo tempo que você se prepara para a sua sala de aula, você também está preparado para exercer uma advocacia de mais qualidade. E óbvio que nesse processo a leitura é indispensável. E os alunos que não gostam de ler? Resistem? Tem essa faixa, não tem? Eu acho que, como toda atividade, a questão da leitura é uma questão de hábito e de treinamento. No começo ela vai doer um pouquinho, mas depois o aluno vai se adaptando, vai acostumando e melhora, sem dúvida. Como é que o senhor vê? Ontem eu estava assistindo a televisão, nós temos alguns advogados laureados no Brasil. Vou citar aqui 2 ou 3, Márcio Tomás Basso, Cacá lá em Brasília, eles são famosos porque eles têm o dom de fazer, é o canto dos cisnes, né? Quando eles vão falar, eles vão lá no Supremo e fala bonito. O senhor acha que tem essa oratória também, ela é importante, principalmente nos julgamentos de tribunal do júri? Saber falar é um dom? Saber falar, saber escrever, mas com relação à oratória, os cursos de direito normalmente eles são associados a uma boa oratória. Então, em alguns atos processuais, normalmente nos atos de tribunais superiores, a oratória, sem dúvida, é determinante para um resultado positivo ou negativo. No curso que o senhor ministra aqui, vocês ensinam também tem um momento que o aluno aprende a falar? Eu, particularmente, na minha disciplina, uma parte da avaliação é feita através de um trabalho onde o aluno sobe, figura no lugar do professor e ele me apresenta um trabalho. Então, como parte da avaliação, eu também levo em consideração a oratória. Sim. Acredito que os meus colegas também utilizem dessa didática. Muito bem. Essa área que o senhor especializou, essa área criminal, alguns advogados que especializam-se nessa área criminal, é uma área muito difícil. E é uma área que requer também muita competência, porque vocês normalmente vão defender pessoas que são presas, que estão cumprindo, né, que estão na expectativa de serem condenadas e penas grandes e tudo mais. E é uma responsabilidade muito grande, né, Wilson? Sem dúvida. Porque, só interrompendo, vamos na área civil, por exemplo, também, mas na área criminal, eu acho que mais ainda, porque mexe inclusive com a liberdade das pessoas. Embora a Constituição não faça diferença entre os bens jurídicos, sem dúvida o advogado criminal ele protege liberdade. Sim. E quando se toca na liberdade, o problema se torna sempre um problema gravoso. É o pai que não vai estar na sua casa, é o membro da família que é retirado dos seus próximos, é uma estrutura que se vê prejudicada pela pena privativa de liberdade. A pessoa que vai se dedicar a isso tem que ter ciência da sua responsabilidade e também tem que ter ciência que é um campo delicado de atuação. Sem dúvida. Isso é fundamental. E daí é que nascem os grandes advogados criminalistas e aqueles meia-boca que fica zanzando ali no
por aí tudo e não consegue sucesso. Como em qualquer atividade, eu acho que tem uns essa bons, não vai escapar. Os que se expressam. Aqui em Foz nós temos várias faculdades hoje que oferecem curso de Direito. Sim. Umas 4 ou 5. Isso. E como é que o senhor vê essa questão de todo ano essas faculdades colocam aí uma boa quantidade de formandos no mercado, né? E eles passam aí a morar na cidade, porque são daqui, formaram-se aqui e vão partir para o exame na OAB, alguns vão tentar concurso público, mas o mercado fica mais e mais competitivo, porque é mais profissional. Como é que o senhor vê isso? E não tem e de repente não tem trabalho para tanta gente? O aspecto de as faculdades estarem colocando no mercado inúmeros profissionais vai tornar o mercado cada vez mais seletivo. Ou seja, o profissional que entrar no mercado e não tiver habilitado, não tiver preparado, não tiver se especializando e não tiver qualidade para apresentar, automaticamente ele vai ser excluído pelo próprio mercado. É assim? É o mercado que regula? Regula. É? Regula. Na minha opinião, eu acho que tem muito espaço ainda para bons profissionais. Tem muito espaço para ser ocupado ainda. É? Sem dúvida. O senhor está sempre ali no fórum, eu encontro o senhor lá, e eu observo que ali no fórum, eu vou muito no fórum também, atrás de notícias. Hoje mesmo estive lá. Lá no fórum nós temos uma sala da OAB, que a OAB disponibiliza para os seus associados, e tem lá algumas salas também de faculdades locais. Uma delas é o UDC. Eu vejo o senhor lá. O que é que o senhor fica fazendo lá? Há aproximadamente 2 anos eu iniciei a coordenação do escritório modelo da faculdade. Então o senhor me vê ali exatamente por eu estar participando dessa coordenação. Como é que funciona ali o escritório modelo? Nós atendemos a população carente, que não tem condição de contratar advogado, não tem condição de pagar o serviço do profissional. Então nós colocamos ali à disposição 3 advogados, eu, Dr. Rubens Alexandre, Dr. Edinaldo Bezerra, e em conjunto a gente coordena os alunos para dar um aspecto prático durante a faculdade. Os alunos atendem essas situações, a gente ajuiza as demandas, acompanha os alunos para que eles tenham o aspecto teórico em sala de aula e o aspecto prático junto ao núcleo de prática da faculdade. Isso é muito bom. A ideia é boa, porque o útil é agradável. Vocês atendem também aquele cidadãozinho que vai ali no fórum e fica perdido, com papel na mão. Que é o mais necessitado. É comum nós vemos assim pessoas simples, né, que de repente se veem envolvidas em alguma coisa no judiciário e chegam lá e com papel na mão e ficam zanzando para baixo e para cima e perdidas, coitado, não sabe nem aonde se dirigir. Exatamente. E vocês amparam esse pessoal, pega e orienta, e às vezes vocês até participam de audiências. Sem dúvida, nós atendemos hoje aproximadamente 1.200 processos, nós temos em andamento. Isso contempla... Só essa sala do fórum? Só essa sala do fórum. 1.200? Aproximadamente. Ué. Então nós atendemos primeira vara de família, segunda vara de família, algumas questões da vara civil que não contempla patrimônio e em especial a terceira vara criminal. E aquelas pessoas, aquelas meninas, rapazes que ficam ali com vocês são estudantes? Todos estudantes. Que estão ali também aprendendo com vocês. Eu acredito que muito do último resultado da OAB para o DC, com relação à aprovação na segunda etapa, se deva também à prática que é ofertada para os alunos. Então a gente está procurando trabalhar um aspecto prático que é objeto da prova da segunda fase da OAB. O professor Wilson, essa questão da aprovação na OAB, o senhor esteve aqui sentado ali, ouvindo a minha conversa com o presidente da OAB, o Dr. Walter, que está nos honrando ali, assistindo também, a quem agradeço por estar continuando. Ele, sobre essa aprovação, ele fala que essa questão da aprovação, por que uma grande parcela, não seria grande, significa, mas uma parcela dos alunos não conseguem, de repente, passar na OAB? Com certeza alguma deficiência no processo durante de formação. O curso? Durante. Não se dedicou? Não se dedicou o suficiente, pode não ter tido o aproveitamento necessário. O curso é muito apurado, muito exigente. O concurso, esse curso da OAB, né, para ter direito à famosa carteirinha vermelha, ele não é muito exigente, o professor? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que ele... O senhor passou de primeira? Primeira. O senhor fez o curso aonde? Eu fiz o curso aqui em Foz do Iguaçu. O senhor se formou aonde? Unifoz. Não, Unifoz e foi estudar na UDC. Passou na primeira? Primeira. O senhor foi estudioso? Eu era estudioso. Bom, embora não muito presente. Vamos fazer o intervalo. Este meu convidado aqui, esse jovem, eu conheço
Eu conheço o Wilson desde que ele era pichotinho, porque eu moro aqui no centro e lá eu conheço o pai dele, né? E conheci a mãe dele também, falecida, e ele conhece desde menininho assim. Mas aí nós vamos para o comercial e na sequência voltamos. And it's cold and you freeze in the winter and you ghost to the wind at your face. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the center and you look 30 pounds overweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore. Put your hand against your back, rat-a-tat, at the window. See how the right out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little money, 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 money. Now you get it, what you about it makes the world go round. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. Estamos voltando aqui. Eu queria agora, no segundo bloco, conversando com o professor de Direito Criminal da UDC, professor Wilson Neres, que eu estava falando que eu conheci desde pichotinho, porque eu moro ali no centro, no meu prédio onde eu moro tem uma padaria, o pai dele é o dono da padaria, é o Zé, padaria há 40 anos, Dona Rosa, a mãe dele falecida, saudosa Dona Rosa, eu o conheci desde que nasceu, e hoje tenho satisfação de ver que se transformou-se numa pessoa de sucesso, professor, né, conhecido, estimado por todos, e isso é bom quando as pessoas dão certo na vida. O senhor deu meus cumprimentos. Eu queria dizer que dia 13 e 14, o Dr. Walter, presidente da OAB, manda avisar. Dia 13 e 14 vai ter um grande evento aqui no Hotel Mabu, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Foz. Vai estar aqui o Cacá, que é aquele, o apelido do Cacá é o grande resolvedor da República, aquele advogado famoso que tem em Brasília, que advoga para o Zé Disseu, para aqueles caras lá. Ele vai vir aqui no evento da OAB e vai estar aqui o Breda também, que é o presidente seccional do Paraná, o René Dotti, é um grande evento. Então, você que está em casa assistindo, advogado, milita nessa área, está convidado também para ir 13 e 14 no Hotel Mabu, que vai estar todo mundo lá, inclusive o Cacá. Ô Neres, eu vejo, hoje eu fui fazer um périplo pelas penitenciárias para pegar notícia. De repente estou no cadeão e me bato com o senhor. Eu estava lá conversando com o diretor. Fui lá para a PF1, que é a Penitenciária Estadual 1, me bato com o senhor. Né? E o senhor estava fazendo, o senhor faz esse périplo pelas penitenciárias, nós temos uma cadeia e 2 penitenciárias. Faz parte do trabalho também, doutor? Faz parte, eu tenho vários clientes que estão recolhidos na penitenciária 1, na 2 e na cadeia pública, então por óbvio que eu tenho que ter contato com os meus clientes. Sim. Hoje em específico eu fui para atender um cliente e também para agendar uma visita para os meus alunos. Ah, é? Exatamente por essa questão prática, eu procuro trazer os meus alunos. Eles vão lá? Vão. E deve ficar assustado, porque entrar naquela penitenciária ali de Foz tem 2, eu conheço as 2. Eu fui conhecer até por dever de ofício. E eles vão lá e já foram algumas vezes ou ainda vai? Eu procuro todo semestre levar a minha turma. A turma que eu leciono eu levo para fazer a visita. Ah, e eles saem de lá, naturalmente chama muita atenção aquilo lá, né? Normalmente eu percebo o seguinte, normalmente o aluno de direito ele chega na sala de aula querendo uma postura mais dura por parte do direito penal.
E a gente sabe que o direito penal ele precisa de controle, ele precisa ser adaptado ao texto da Constituição. Então, para demonstrar uma parte dessa dureza que eu sustento em sala de aula, eu mostro para eles como é a realidade, para que eles tenham condição de melhorar a sua opinião, eventualmente mantendo ou mudando ela no decorrer do curso. Eu acho importante isso, para ver em loco como é que é, o que acontece com aqueles que transgridem as leis. Exatamente. Eu queria aproveitar aqui e dar uma notícia aqui, me permite o senhor, saindo um pouquinho da conversa. Hoje eu fui na penitenciária a PF. Nós temos duas penitenciárias estaduais em Foz. A penitenciária 1 e 2, nós chamamos de PF1 e PF2. Temos o Cadeião. E tem um projeto que não sei se vai sair, que é construir um presídio só para mulheres, que não tem aqui ainda. Mas enfim, eu quero dizer que as duas penitenciárias estão lotadas. E o Cadeião também está quase que chegando ao seu limite. E lá, hoje eu fui lá conversar com o diretor, mandou um abraço para ele, é o William, jovem também, 29 anos, é o diretor da penitenciária 1. Muito inteligente, muito preparado. E hoje eu fui lá e tudo. Sabe quem é que está lá, minha gente? O pessoal, os menininhos da dupla face. Aqueles bacana que foram presos aí naquela operação federal dupla face. Eles foram presos, são 17 presos, estão todos lá na penitenciária estadual 1. E lá o regime não é brincadeira. Eu vou dizer como é que é para você que está nos assistindo. Lá o cidadão entra lá, tosam-lhe o cabelinho, fica carequinha, botam-lhe um uniforme laranja, um chinelinho de dedo, mãozinha para trás e anda de cabeça baixa, não tem o direito de encarar os guardas penitenciários. É uma penitenciária, como o próprio nome já diz, ele vai estar ali para se penitenciar, pensar bem nos crimes que ele cometeu. Não é assim, professor? A penitenciária é o local que se destina ao cumprimento da pena privativa de liberdade, seja preso provisório, seja preso definitivo. Sim. Em que pese esse rigor que é característico das penitenciárias, é óbvio que a pessoa que está ali está presa para pagar com pena privativa de liberdade. Embora haja realmente esse rigor, o rigor é no sentido de tirar do preso somente a liberdade. Qualquer ato de excesso que seja cometido atingindo direitos que não são sacrificados pela sentença, obviamente traz uma responsabilidade. Por que o enclausuramento do sentenciado, ele é enclausurado? Vamos aproveitar o senhor aqui e dar uma pequena aulinha de direito para nós. Por que se enclausura o elemento? Porque ele não está apto a conviver em sociedade naquele momento? Basicamente por determinação da lei. Se quando preso provisório, pela necessidade de uma prisão cautelar, que é a exceção. A regra é sempre liberdade, a exceção é a prisão antes do processo, certo, com base no princípio de presunção de inocência. Muito bem. Depois do trânsito em julgado, ele vem para a cadeia ou para a penitenciária para pagar a dívida que ele tem com o Estado. Então o Estado diz, você deve 6 anos, ele é chamado para pagar essa dívida, cumprindo o tempo necessário, ele começa a progredir na sua sentença. Essa progressão do regime, que nós sabemos que ela pode ir de 1/6 até 2/5, dependendo essa progressão do regime. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Você pega 20 anos de cadeia. Se ele entrar naquele regime de 2/5, significa que cada 5 anos conta 2. Então ele vai ficar, a rigor, se ele pegar 20 anos, a rigor ele vai ficar 8 anos preso, é isso? Isso, 2/5 no caso. 2/5, cada 5 anos conta 2. E isso, às vezes as pessoas, esse é um assassino cruel, sai do tribunal do júri, foi sentenciado, 25 anos, e de repente ele vai com 20 anos, vai ficar 8 só, e se ele trabalhar lá dentro, redime mais de cada 3 dias, redime 1 dia, não é assim? Perfeito. Então, de repente, ele pega 20 anos e fica 6 anos na cadeia. A sentença... Isso é a lei que é assim? Exatamente. Se a lei leva ele para a cadeia, a lei tem que ser o procedimento para retirá-lo da cadeia. Com relação especificamente à progressão, funciona assim. O sentenciado ele tem que ter bom comportamento durante o cumprimento da pena, sendo delito comum, ou seja, não sendo delito hediondo, ele tem que cumprir a fração de 1/6 da pena, para progredir do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. A partir de 2007, a lei de crimes hediondos sofreu uma alteração, já que não havia regra específica, e em 2006 o Supremo passou a acolher a possibilidade de progressão para crimes hediondos. Então em 2007 surgiu uma regra dizendo, para delitos hediondos, 2/5 e reincidentes em hediondo, 3/5.
O ministro da CGU, Controladoria Geral da União, me fugiu o nome dele, ele deu uma declaração muito forte ontem, eu até botei no meu site, dizendo que no Brasil, quem tem dinheiro para contratar os cacás da vida, dificilmente vai para a cadeia. E se vai, dificilmente fica muito tempo lá. Ele falou isso com todas as letras, saiu na Folha de São Paulo e tudo. É uma declaração que choca a priori, mas que ela não deixa de ter seu fundo de verdade, que nós vemos que é mais ou menos aí. O que o senhor acha disso? Eu acho que bons profissionais tendem a ofertar uma defesa de qualidade. Obviamente, transitam bem pelas técnicas processuais, as técnicas recursais e tiram tudo aquilo que é possível no sentido de beneficiar o seu constituinte. Se isso, obviamente, é levado a efeito, a pessoa que contrata esse advogado vai ter um resultado melhor e, obviamente, pode ter que ficar menos tempo preso ou evitar, inclusive, a prisão. Em outras palavras, o senhor está me dizendo que tem um bom e um mau advogado, como tem em todo lugar, perfeito, né? Se quem tiver dinheiro para pagar, vai contratar um mais competente. Exatamente. Que é aquele que lê mais, que estudou mais, que vai nos congressos pelo mundo afora, etc. e tal. É isso? É o profissional preparado. E aquele advogado chicaneiro? Bom, como o senhor mesmo disse, nas profissões em geral existem bons e maus profissionais. Para quem não sabe o que eu estou falando, chicana, para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas que assistem o meu programa sabe o que é chicana, não é, doutor? Acredito que sim. Chicana é aquele advogado mal intencionado que fica no dia da audiência e o cliente dele adoece. Ele chega lá com atestado médico e não tem audiência. Isso ocorre no judiciário, não é, doutor? Ocorre, infelizmente. Lamentavelmente ocorre, existem práticas que são lícitas, morais. Mas são legais porque a lei prevê, mas às vezes são imorais. Exatamente. E os juízes sabem disso, os promotores sabem disso. Normalmente os juízes e promotores, quando vêm para uma cidade como Foz do Iguaçu, já são pessoas que já têm uma certa experiência e, por óbvio, conhecem a realidade, o cotidiano da atividade dos advogados. Tá. Professor, eu queria perguntar ao senhor uma coisa. Quantas horas, em média, as suas aulas duram quanto tempo? Bom, cada hora-aula ela tem 50 minutos de relógio. Então, 50 minutos. Isso. O senhor, por exemplo, num dia da semana, o senhor dá quantas horas por semana? Cada hora, cada aula é 50 minutos. Exatamente. Eu inicio às 7 horas, a gente faz um intervalo 10 para as 8. Por volta das 8h40, 8h50, retornamos. Tem um intervalo de quantos minutos? Aproximadamente 15 minutos. Quando você está dando aula, você está falando, eu já vi professor que vai para a aula, eu já vi. Aí chega lá, então puxa um livro e começa a ler. O pessoal fica lá, e ele lendo aqui em voz alta, né? E um dia eu vi um professor lendo a aula inteira, e eu observava que os alunos, eu não vou falar em que faculdade foi, porque eu não sou em delicadeza da minha parte, e os alunos, chega um momento que cansa de ouvir o professor lendo, né? Lendo, porque o aluno gosta mesmo de conversar com o mestre. Questionar o mestre, né? Aquelas interpelações que são feitas, que estimula, aquilo que dá o tesão da aula mesmo, é você questionar o mestre, e aí ele responde, vem um outro, mas eu acho que não. E de repente você pega um professor que fica ali lendo 50 minutos. Isso é assim mesmo? Na verdade é o seguinte, alguns professores que são renomados, eles dão aula com seus próprios artigos. Ah, sim. Aí existe... Seus próprios livros, exatamente, suas próprias obras. Aí é comum você ter um professor desse trabalhando com os alunos, fazendo a leitura do seu artigo que foi produto de estudo de anos. Ah, perfeito. Agora, quando o professor trabalha com um livro de autoria de outrem, me parece que a aula fica extremamente maçante. Sem dúvida. E aí, obviamente, os alunos não conseguem permanecer compenetrados na sua fala e, com certeza, perdem o aproveitamento. Existe também aquele aspecto do professor, às vezes, que ele tem que ir para a aula, mas ele teve o dia todo, né? Porque normalmente os professores também têm sua atividade paralela. Exatamente. O senhor tem o seu escritório, não Tenho. tem? O senhor atende, tem sua clientela. Exatamente. Cada vez aumentando mais, porque o senhor é bom no que faz. E de repente o professor também tem que se preparar para a aula, professor. Antigamente o professor, principalmente no curso de Direito, a atividade docente era vista como um bico.
Eu acho que essa concepção vem se alterando. Hoje, para você chegar numa sala de aula e conseguir dar uma aula de qualidade, manter o aluno preso, atento no período que você tem para dar sua aula, isso exige bastante do profissional. Então, não pode chegar lá e pretender fazer um quebra-galho, porque não vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. E os próprios alunos hoje, por causa da internet, os tempos modernos, eles estão mais exigentes. Com certeza, a gente concorre aí com um mundo infinito de informações. E eu queria dizer uma coisa também, o senhor não vai falar, mas eu vou falar. Nas faculdades, universidades, funciona assim. O sujeito é contratado para dar aula. E à medida que as aulas deles começam a ficar enfadonhas, chatas, sem interesse, os próprios alunos contribuem para que os professores sejam substituídos. É assim que funciona, é a lei do mercado. Não é assim, não? Por isso eu sustentei que o mercado ele vai selecionando. Ele é exigente, exatamente, vai selecionando. Eu queria agradecer ao senhor, foi uma satisfação recebê-lo, viu? Sucesso na sua atividade, eu sei que o senhor tem, porque a gente escuta, né, comentários e tudo. O senhor é uma pessoa preparada, faz bem o que o senhor propõe a fazer. E chegamos ao final, quiser mais alguma colocação, esteja à vontade. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, nessa sexta-feira, oportunidade de falar para o seu público, de estar aqui conversando com você, o presidente da OAB aqui que nos acompanha até no presente momento, e sempre estou à disposição para futuras conversas. Muito obrigado, nós vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos que nos assistiram um bom final de semana. Na segunda-feira às 18h30, como de hábito, estaremos de volta. Uma boa noite a todos.